Vamos falar sobre as enchentes que estão atingindo o Texas. O número de mortes causadas pelas fortes chuvas já ultrapassou 50, incluindo, infelizmente, 15 crianças. São dezenas de pessoas que estavam participando de um acampamento ali de férias, que continuam desaparecidas, principalmente crianças. A gente está entrando nesse que é o terceiro dia de busca. Quem está acompanhando e tem todos os detalhes ao vivo para a gente é a nossa correspondente lá em Washington, nos Estados Unidos, a Mariana Jangiacomo. Tudo bem, Mari? Bom dia, bem-vinda aqui ao Agora CNN. Aliás, quais atualizações que você tem? Essa história é muito triste, né? A gente está falando de meninas que estavam ali acampando, tudo aconteceu de madrugada, de forma repentina, pegou todo mundo de surpresa. Terrível, Renan, terrível, exatamente. Olha, obrigada, bom dia a todos. Renan, esse acampamento de férias fica ali na beira de um rio que subiu 6 metros em apenas 2 horas de madrugada, como você disse, então não deu tempo de nada. Imagina só o susto, o pânico, que essas pessoas passaram, essas meninas que estavam lá nesse acampamento, que é muito comum nos Estados Unidos nessa época de férias, que é a época de verão aqui, as crianças irem para esses acampamentos, eles chamam de summer camps aqui, e foi justamente um desses summer camps, um desses acampamentos de férias, que foi um dos lugares mais atingidos por essas enchentes no Texas. Enchentes que, olha só, atingiram a região com a quantidade de chuva que normalmente cai por um ano em apenas poucas horas. Um evento, Renan, que costuma acontecer uma vez a cada 100 anos. Então, imagina só o tamanho realmente do estrago disso. A enchente, como eu disse, o nível do rio subiu 6 metros em apenas 2 horas. Então, foi realmente uma situação desesperadora e agora continuam ainda as buscas por dezenas de meninas. Olha, 850 pessoas saíram de casa ou foram resgatadas, isso ali nas primeiras 24 horas do resgate, do trabalho dos socorristas, e essas buscas continuam ainda, principalmente atrás dessas meninas. E são notícias muito tristes, Renan, num final de semana que costuma ser de festa aqui nos Estados Unidos, que é o final de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos, Sexta-feira foi 4 de julho, 4th of July, o Dia da Independência aqui, que muita gente comemora, aproveita para viajar, tá o verão aqui, então as pessoas aproveitam bastante, mas essas notícias estão dominando aqui os jornais, essas notícias do Texas, e são de realmente partir o coração, porque a gente está falando de meninas que estavam aproveitando ali o acampamento e passaram por essa situação, passaram por esse susto, enfim, e a gente vai recebendo essas notícias tristes, os depoimentos das famílias falando sobre as meninas que morreram, que já tiveram as mortes confirmadas, então isso tem dominado aqui o noticiário e, claro, chamado a atenção para as mudanças climáticas, Renan, que fazem com que esse tipo de desastre seja cada vez mais intenso, cada vez mais letal e cada vez mais frequente. Cientistas vêm alertando já há tempos que esse tipo de situação deve ser cada vez mais frequente. Infelizmente, é isso que a gente tem visto aqui, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, e com mais essa tragédia, então, Renan. Vamos falar sobre as enchentes que estão atingindo o Texas. O número de mortes causadas pelas fortes chuvas já ultrapassou 50, incluindo, infelizmente, 15 crianças. São dezenas de pessoas que estavam participando de um acampamento ali de férias, que continuam desaparecidas, principalmente crianças. A gente está entrando nesse que é o terceiro dia de busca. Quem está acompanhando e tem todos os detalhes ao vivo para a gente é a nossa correspondente lá em Washington, nos Estados Unidos, a Mariana Jangiacomo. Tudo bem, Mari? Bom dia, bem-vinda aqui ao Agora CNN. Aliás, quais atualizações que você tem? Essa história é muito triste, né? A gente está falando de meninas que estavam ali acampando, tudo aconteceu de madrugada, de forma repentina, pegou todo mundo de surpresa. Terrível, Renan, terrível, exatamente. Olha, obrigada, bom dia a todos. Renan, esse acampamento de férias fica ali na beira de um rio que subiu 6 metros em apenas 2 horas de madrugada, como você disse, então não deu tempo de nada. Imagina só o susto, o pânico, que essas pessoas passaram, essas meninas que estavam lá nesse acampamento, que é muito comum nos Estados Unidos nessa época de férias, que é a época de verão aqui, as crianças irem para esses acampamentos, eles chamam de summer camps aqui, e foi justamente
justamente um desses summer camps, um desses acampamentos de férias, que foi um dos lugares mais atingidos por essas enchentes no Texas. Enchentes que, olha só, atingiram a região com a quantidade de chuva que normalmente cai por um ano em apenas poucas horas. Um evento, Renan, que costuma acontecer uma vez a cada 100 anos. Então, imagina só o tamanho realmente do estrago disso. A enchente, como eu disse, o nível do rio subiu 6 metros em apenas 2 horas. Então, foi realmente uma situação desesperadora e agora continuam ainda as buscas por dezenas de meninas. Olha, 850 pessoas saíram